Eleição direta ou eleição indireta? Bora conversar sobre isso e atualizar vocês das duas interpretações que pairam nos bastidores do esporte. Roda a vinheta e bora lá! Fala pessoal, ligado aqui no canal do Lucas Holanda, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo e um vídeo aqui que a gente vai tentar explicar para vocês essa celeuma que paira nos bastidores do esporte com relação ao futuro do clube após a saída do presidente Yuri Romão. O que é que aconteceu? Vamos lá, vou tentar ser o mais didático possível aqui, tentar trazer todas as pontas para que nada se perca no caminho durante o debate. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora lá. Na semana passada, na sexta-feira, Yuri Romão anunciou que vai deixar o esporte ao final do ano, ou seja, só fica até dia 31 de dezembro. Só que esse cenário, na prática, ele inexiste. Por quê? Porque Yuri não pode simplesmente deixar o esporte sem que haja uma vacância de forma legal. E como isso acontece? Isso acontece com renúncia ou licença. Na coletiva da semana passada, Yuri Romão disse que não era uma renúncia, mas sim uma antecipação da eleição. Porém, repito, a eleição não pode ser antecipada somente porque ele quer. Precisa acontecer uma vacância. E aí é que entra o debate. Na opinião do presidente do Conselho Deliberativo, Ademar Rigueira, e de outras lideranças do esporte, como por exemplo João Humberto Martorelli, Gustavo Dubé e outras pessoas, Yuri Romão, com a saída de Yuri Romão sendo consumada após o dia 5 de janeiro, quando está completada a primeira metade do mandato e vai para a segunda metade do mandato, com renúncia de Yuri Romão e do seu vice, Rafael Campos, que me disse que só fica no clube até o mesmo período de Yuri, a interpretação dessas pessoas, do presidente do Conselho Ademar Rigueira e de outras lideranças, é de que o esporte passaria por eleições indiretas, ou seja, o Conselho Deliberativo do clube escolheria alguém para cumprir esse mandato tampão até o final de 2026. E aí, ao final de 2026, se teria uma eleição normal, direta, com a presença dos sócios para o triênio 2027, 2028, 2029, já nas normas que foram impostas pelo novo estatuto do clube, com presidente e vice desse conselho administrativo e mais 3 componentes desse conselho. Essa é a interpretação dessas pessoas, que o que vale atualmente é o que está no estatuto atual do clube, com base no artigo 87, que aí fala da vacância dupla, e aí o presidente e aí o Conselho Deliberativo escolheria o presidente para compor esse mandato tampão até o final de 2026. Mas aí o que é que acontece? Essa interpretação não é bem aceita por pessoas da oposição do grupo. E aí eu cito nominalmente o grupo Leões pela Mudança, que incessantemente, diversas vezes durante o dia, tem se posicionado nas redes sociais, até mesmo em outdoor na cidade do Recife, pedindo renúncia imediata e eleições diretas. E aí, o argumento das pessoas, eu conversei rapidamente na última quinta-feira com o Ricardo Saleitão para entender um pouco mais sobre essa questão. E aí eu perguntei a Ricardo o seguinte: Ricardo, por que vocês entendem que não vale o estatuto atual se a renúncia que vai acontecer em janeiro já é dentro do prazo do estatuto atual? Ricardo afirmou que o estatuto atual não fala que no esporte atualmente não existe essa figura do presidente e do vice desse conselho administrativo.
O que há é presidente e vice do executivo. E por isso, na visão de Ricardo Saleitão e de pessoas da oposição, deveria se valer a interpretação do estatuto antigo, que era vigente até a época da eleição de Yuri Romão. E o que é que esse estatuto diz? Que o presidente do Conselho Deliberativo, a partir de uma renúncia do presidente do Executivo e do vice-presidente do Executivo, no caso Rafael Campos, Adhemar Higuera teria que convocar eleições diretas em até 30 dias, num cenário semelhante ao que aconteceu em junho de 2021, quando Milton Bivar ele renunciou ao cargo de presidente. Na sequência, Carlos Frederico também renunciou, e aí Pedro Leonardo Lacerda, então presidente do Conselho Deliberativo, ficou como presidente em exercício do esporte e convocou eleições diretas para julho. E aí em julho, Leonardo Lopes, juntamente com Yuri Romão, conseguiu, um grupo deles, venceu José Valadares e foi eleito presidente do esporte numa votação que já não teve disputa muito grande entre os grupos, né? O favoritismo do grupo da época era muito forte e eles venceram. Só que o que é uma diferença muito básica daquela ocasião para essa agora? Yuri Romão não sinaliza em momento algum que vai renunciar ao cargo de presidente do esporte, no momento. Yuri não está saindo do esporte por vontade dele, sabe? Não é que Yuri Romão acordou num dia e pensou assim: ou eu acho que meu tempo no esporte acabou, vou me licenciar, vou renunciar. Não é que aconteceu isso. É que simplesmente está sendo feita uma costura política, importante se ater a isso, para que Yuri saia do clube, certo? E nessa costura política, pessoas de diferentes grupos chegaram para Yuri para dizer: sua gestão acabou, não vai mais para lugar algum. E nessa configuração, Yuri aceitou sair. Mas perceba que não é algo imediato. Yuri não aceitou esse acordo de imediato, somente após o dia 31 de dezembro. Então, é algo muito complexo esse momento que o esporte vive, porque ao mesmo tempo que pessoas defendem as eleições diretas, que eu repito, falo isso aqui tem várias semanas, na minha opinião, eleições diretas seriam o ideal. O esporte precisaria passar por eleições diretas. O problema é que o presidente não renuncia. E aí? Acontece o quê? Fica no cenário atual. Vai se tentando fazer costuras políticas, vai se tentando chegar no acordo para que o clube consiga parar essa hemorragia contínua. Mas até então não tem nenhuma posição. Nos bastidores, o nome de Branquinho foi lançado para ser esse candidato de consenso numa eleição indireta. Foi lançado por algumas lideranças, como Gustavo do B, João Humberto Martorelli, Vanderson Lacerda, Silvio Neves Batista. São pessoas que apoiam o nome de Branquinho. Homero Lacerda, Arnaldo Barros, Assênio Meira também apoiam o nome de Branquinho. Só que Branquinho externou que está conversando com todos os outros grupos para entender qual é a vontade desses grupos e para entender se de fato vai ser esse candidato. Branquinho disse que só vai se tiver um consenso ou algo muito perto disso. Tá? Ele disse na Rádio Jornal que beiraria 80%. Então, pessoal, é um cenário um pouco complexo que o esporte vive, porque vamos supor que Branquinho aceite. E aí ele teria que passar por eleição direta, na visão de alguns, mesmo sendo talvez o candidato único, ou bateria chapa com Leões pela Mudança, enfim. Eu, particularmente, acho que o ideal para o esporte seria Yuri renunciar amanhã e o esporte convocar a eleição direta. Mas, repito, não é o cenário atual. E aí a gente volta, fica andando em círculos e as pessoas tentam encontrar uma melhor saída para o esporte. Honestamente, eu acho que
a chance de ter eleição direta me parece, no momento, algo distante. Porque, repito, Yuri não deixa inclinado em momento algum que vai renunciar. Se ele vai mudar de posição ou não, saberemos em breve, mas no momento não temos nenhuma indicação sobre isso, de que ele vai deixar o esporte de forma imediata. E aí que está o cerne da questão, porque se ele não sai de forma imediata, ele vai arrastando prazos até chegar ao dia 5 de janeiro e aí acontecer a eleição indireta via Conselho Deliberativo, como é defendido por alguns. E como eu falei no começo do vídeo, o presidente do Conselho Deliberativo, Ademar Higueira, tem a interpretação de que o estatuto atual é o que deve ser seguido. E aí, no caso, fala em eleição indireta nessa situação. Embora, repito, outro grupo de oposição entende que deve se valer o estatuto antigo. E aí a gente permanece nesse debate. Trouxe as duas visões para vocês. Quero saber de vocês o que é que faz mais sentido para vocês, tá? E vamos seguir acompanhando. Branquinho afirmou que procuraria Luciano Bivar também. Luciano Bivar, com uma grande liderança, defende que o esporte passe por eleições gerais, ou seja, eleições diretas. E Luciano defende também até que saia presidente e vice do Conselho Deliberativo, ou seja uma eleição geral de fato, com presidente executivo novo e também Conselho Deliberativo novo. Honestamente, não faço ideia do que poderemos ter daqui para frente. Sei que, no momento, o cenário mais provável é de uma eleição indireta via Conselho Deliberativo, caso o Branquinho tope também ser esse nome de consenso para alguns. Vamos ver se ele vai aceitar também os moldes propostos a ele. É isso. Grande abraço a todos, boa sexta-feira e até a próxima.